existia o engenheiro e existia o técnico para formar as equipes de trabalho nas fábricas. As fábricas começaram a chegar aqui em São José há muito tempo, começaram a chegar, e essa vinda das fábricas foi originária também pelo trabalho de um tio meu, o Altino Bondesan, que ele era correspondente do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo era a mesma coisa que o Jornal Nacional na época, que todo mundo lia. E ele, em vez de ficar naquele tipo de literatura que existe hoje, que só apresenta trabalho, drogas, assassinatos, etc., tal, ele ia no ITA e ia nas escolas e apresentava o que era feito de bom na cidade, quais eram as pesquisas que estavam tendo, os professores que existiam no ITA, etc., ele noticiava isso no estado de São Paulo. Então, o pessoal que queria vir instalar empresas aqui na cidade, eles passavam na casa do meu tio, e muitas vezes eu fui com meu tio e com alguns industriais ver terrenos para que as indústrias se instalassem aqui na cidade de São José dos Campos. Nunca ganhou um tostão para isso daí, para fazer isso daí. Ele era uma secretaria da educação, trabalhava de graça e nunca ganhou um tostão para fazer isso daí. Depois disso daí, houve então a instalação na cidade do ITA, começou a haver um pessoal que tinha uma mentalidade diferente, uma mentalidade nova. Eu escrevi um livro agora, que é esse livro aqui, que se chama Entre no Século XXI, que mostra as características desse século. E eu digo neste livro, faço palestras em uma série de lugares, no exterior inclusive e tal, eu digo nesse livro que o que ocorre, as 4 palavras do século são empreendedorismo, sustentabilidade, meio ambiente e inovação. Essas são as 4 palavras que vocês vão ouvir até 2099, nesse século. E as firmas que tinham este ponto de vista, que é empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e meio ambiente, em 1970, hoje são multinacionais. A Embraer, a Natura e a Ambev. Eles, naquela época, pensavam nesses 4 pilares do século de hoje. Então, eles vieram e tinham um coronel, que na época era coronel Paulo Vitor, depois ficou brigadeiro Paulo Vitor. Ele tinha uma noção do novo, na época, muito grande. Então, ele falou, nós precisamos de um avião que faça as condições das linhas que substituam os DC-3 e os Beechcraft da época que tinha, da época da guerra, que substituam o avião e que faça a interligação das comunicações brasileiras. Essas interligações das comunicações brasileiras, feita pelo Bandeirante, eu trabalhei desde o início, eu fui um dos fundadores da Embraer, eu fui o número 9 da Embraer. Eram 33 engenheiros, e por causa disso que deu certo. 33, a idade de Cristo, foi um milagre. Então nós conseguimos fazer um milagre de fazer uma empresa que precisava de métodos moderníssimos, precisava de condições ultra super modernas para fazer uma indústria. Quando nós fazíamos bicicleta, nós quisemos fazer um avião. E precisava de materiais certificados. O que são materiais certificados? Num avião, não pode ir material que não esteja de acordo com o que foi feito. E que você tem um negócio que se chama rastreabilidade, que é muito importante na navegação. A rastreabilidade. O que é a rastreabilidade? É você saber desde o início até como é que foi feita determinada matéria-prima da peça, etc. Então, por exemplo, qualquer peça de avião tem um númerozinho gravado. Então, por exemplo, a hora que tem um acidente e o pessoal vai no acidente e vê que aquela peça foi que deu defeito. Eles pegam aquela peça, analisam quais
os aviões, de quais séries dos aviões foram feitas aquelas peças. Então eles fazem um boletim e esse boletim é mandado para as firmas que têm a peça daquele avião que utilizaram aquele lote e tem que trocar por tal peça. Isso chama-se rastreabilidade, que na aviação é muito importante. Então, nós estamos falando da rastreabilidade. Então, depois que veio o avião, que foi feito o avião, a cidade começou a crescer, graças ao Centro Técnico Aeroespacial. E o Centro Técnico Aeroespacial, na época, como eu disse, tinha aquela aura de futuro. E esse coronel Paulo Vitor, ele, por exemplo, fala assim, não pode ser um centro técnico de aeronáutica, tem que ser Centro Técnico Aeroespacial. Quer dizer, em 1965, 64, 65, por aí, ele já mudou para espacial, aeroespacial. Então, o que é o aeroespacial? Ele fez o INPE e o INPE passou a ser uma instituição que fazia o satélite, verificava tudo que o satélite precisava e fez, dentro do ITA, ele fundou o IAE, que era uma empresa, que era uma parte que iria desenvolver os foguetes para ir ao espaço, que chama IAE. Então, essa foi a ideia, o conceito geral de desenvolvimento da cidade. E São José dos Campos tem vários pioneirismos que ensinou à nação uma série de coisas proveniente desse pessoal da aeronáutica e que formaram os engenheiros e que tinha a probabilidade de ir para o exterior trabalhar ou estudar no exterior e que trouxeram ideias do exterior para cá. É mais ou menos isso daí.